Oi meninas, tudo bem? Gente, eu trouxe hoje um estilo aqui de conversa um pouco diferente. É pra ser uma conversa mais leve, pra vocês conseguirem ter insights e anotar coisas e pensar e refletir sobre a carreira de vocês, principalmente no próximo ano, com ideias para pôr em prática, para melhorar cada vez mais a rotina e a carreira de vocês. Então é uma conversa leve, você pode ouvir isso aqui na academia, lavando a sua louça, ali perto do horário de dormir, enfim. Vão ser pontos que a gente vai conversar e que você vai levar assim pra sua vida, no seu coração. Eu anotei aqui no meu caderninho e aí eu vou passar pra vocês ponto a ponto. A estratégia vai ser o seguinte, eu anotei por mês, então a cada mês você vai tirar tipo essa única demanda que eu vou falar aqui em cada mês do próximo ano e você vai seguir isso, tá? Durante o ano inteiro. E você vai ver que vai fazer muita, mas muita diferença na sua carreira. Então, eu vou colocar aqui ideias que eu acho que combinam com cada mês e que são adequadas para realizar em cada mês do próximo ano, para você se programar. Então, assim, são metas fáceis, vão ser tipo coisas boas e fáceis de fazer, vocês vão sentir prazer. Acho que a maioria vai sentir prazer em fazer. E no final do ano, quando você fizer o compilado, você vai ver, caraca, tipo, fez muita diferença fazer essas coisas. E são dicas e coisas que eu aprendi durante esse meu tempo de carreira, tá? Então, bora pra mais um vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar, gente. Falei horrores e não me apresentei. Eu sou Valesca Romão, psicóloga clínica formada há 6 anos. E aqui eu trago estratégias, dicas, coisas para melhorar a rotina de psi, coisas que eu queria muito ter ouvido, queria que alguém tivesse me dito, queria que alguém tivesse me aconselhado. E eu gosto da ideia de compartilhar porque eu fico pensando que quanto mais a gente tiver psicólogas boas, capacitadas, firmes e seguras da sua atuação, só quem ganha é a gente, tipo, como um todo, né? Tanto a nossa classe, que muitas vezes é desacreditada, né? As pessoas acham que o serviço de saúde mental, muitas pessoas acham que não é tão necessário, principalmente para crianças. Então, acho que quando a gente compartilha essas coisas, todo mundo ganha, todo mundo sai bem feliz, famílias, crianças, nós, nossa classe. E eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. Tá sendo um prazer fazer isso aqui. Então, bora para mais um conteúdo de hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro mês, janeiro. O que é que você precisa fazer em janeiro? Você vai pegar ali, anotar num planner, num papel, todos os seus pacientes, os horários deles, verificar tudo direitinho e faça uma análise profunda da sua rotina. Então, por exemplo, eu acho que nesse dia aqui tá muito puxado, eu posso diluir, ou então eu posso agrupar mais os pacientes e ficar aqui com esse turno livre para eu conseguir planejar, estudar, fazer outras coisas. Então, organize os seus horários, né, ali semanais, reveja, fale com os pais, se alguém tem uma brecha para mudar, enfim, foque nisso, tá? E ao mesmo tempo, pegue o seu contrato, se você não tiver, faça o seu contrato, gente, vão por mim. Famílias que eu, assim, ainda tenho um carinho, enfim, grande até hoje e tudo mais, mas que, como antes eu tinha essa regra, não tinha essa coisa bem estabelecida de contrato, então famílias que eu adorava, eu ainda adoro, mas que não pagaram, não honraram com seus compromissos, eu não tinha contrato, então, enfim, né? Isso aconteceu no começo da minha formação, então você se vincula e tudo mais, mas, gente, você tá prestando serviço, você tem que ter o seu contrato. Então, se você já tem um contrato, revise. Se você não tem, faça, peça ajuda ao nosso amigo lá de inteligência artificial, vocês já sabem quem é, mas crie algum tipo de documento. E janeiro é um período maravilhoso para fazer isso, porque você não vai chegar do nada para as famílias, você vai dizer, olha, a gente tá aqui no mês de janeiro, e vai ser importante atualizar aqui, eu tô atualizando todos os contratos, todos os vínculos, então fiz aqui um novo contrato, vou entregar para você ler e assinar, nanana. É um período maravilhoso para fazer isso, para restabelecer contrato. E aí o que é que eu faço? Eu, Valesca. Além de eu renovar esse contrato, eu mando no WhatsApp os pontos mais importantes. Ai, Valesca, isso dá muito trabalho. Gente, o povo não lê.
entende? As pessoas não leem o contrato ou leem por cima, enfim. E aí o que é que eu faço? Além de renovar, eu mando no WhatsApp os pontos mais importantes. Então, por exemplo, faltas é o principal ponto. Aí eu mando um áudio, né? Olha, a gente já conversou sobre o contrato e tudo mais, mas eu quero deixar aqui pra gente começar esse ano e renovar as nossas estratégias, a nossa forma de interagir aqui no processo psicoterapêutico. Eu vou deixar alguns pontos que são os mais importantes e que esse ano eu gostaria que a gente ficasse muito atenta no processo aqui da criança, enfim, né? Adolescente. Então eu vou lá e coloco em negrito, tá? Sobre faltas e atrasos. E aí eu explico, olha, gente, a sessão, como você sabe, ela não se faz só no momento em que eu estou ali com a criança. Eu tenho que preparar o material, eu tenho que adaptar o material, eu tenho que estabelecer o objetivo terapêutico, eu tenho que separar recurso, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que anotar o prontuário. Então, a sessão, ela é um recorte de todo o trabalho que é feito para que aquela sessão aconteça. Então, quando você, por exemplo, eu tive um compromisso, não vou conseguir ir. Certo, uma parte daquele trabalho não foi concluída, mas todo um conjunto de etapas foi feito e por isso esse trabalho vai ser cobrado, tá? Quando é que eu, Valesca, mas isso fica a critério de cada psicóloga, não cobro quando o paciente desmarca em cima da hora. É tipo, a criança passou mal, né? A criança tava na escola, foi bem, e aí na hora que a mãe foi buscar, sentiu que ela tava com febre, tava doentinha, enfim. Esses são os principais pontos. Ou outras intercorrências, né, gente? Enfim, você vai avaliar ali de acordo com o que a família lhe trouxer. Mas assim, eu esqueci, não vai dar tempo, porque, enfim. Tentem estabelecer que o trabalho de vocês é um trabalho sério e que você estuda e que você se programa para isso, né? Então as pessoas não têm simplesmente o direito de, tipo, ou não confirmar ou não avisar. A gente tem que manter essa postura para as pessoas entenderem que é um trabalho sério e que merece ser respeitado. E isso tem que partir da gente, certo? Então, assim, janeiro é esse período de reorganizar a agenda, reorganizar contrato, reenviar, ir nas mensagens do WhatsApp lá, frisar os pontos mais importantes, né, sobre faltas, sobre ausências. Então, por exemplo, final de ano, a família, a gente vai querer pausar. Quem define pausa de terapia é a terapeuta, não é a família que, tipo, eu quero pausar um mês. Tudo bem, família, nós entendemos, para o processo terapêutico é importante, mas aquele horário, ele vai ser disponibilizado para outro paciente, caso apareça. Porque, tipo, você entende que aquele horário, né, um horário que tá ali, né, disponível, que eu sou uma profissional autônoma, então, assim, não tenham vergonha nem medo de falar sobre questões burocráticas, porque o trabalho de vocês não estão ali somente por afeto, a gente tá também por afeto. Eu falo isso porque eu trabalho, eu amo atender, né, eu amo meu trabalho, eu amo atender crianças, mas eu também estou aqui trabalhando, né, eu fiz uma formação séria, eu fiz pós, eu estudo, então as pessoas precisam valorizar o nosso trabalho, né? Então você tem que colocar esses pontos direitinho. E aí uma outra coisa, quando você for reenviar esse contrato ou conversar com essa família, reenviar esses pontos, é que você já deve antecipar que vai haver um aumento em março. E aí quando chegar o mês de março eu vou explicar por que é em março. Mas já antecipe também, ó. E no mês de março a gente vai ter o reajuste, e você vai explicar direitinho conforme eu vou falar no mês de março. Mas faça isso. Revise contratos, revise a agenda e envie por mensagem de WhatsApp os pontos mais importantes daquele contrato e sinalize que em março terá um reajuste no valor da sessão. Em fevereiro é normalmente um mês bem complexo, por quê? Nós temos carnaval, é um mês curto, passa rápido, mas ao mesmo tempo é um mês em que as escolas demandam muito da gente. Então, já vá preparando alguma espécie de material de suporte para escolas. Por quê? É o período que as crianças estão saindo ali do final de janeiro e entrando em fevereiro e a adaptação escolar ainda está a todo vapor para muitas crianças. Então saiba que nesse mês você vai precisar estar disponível para as escolas ou mesmo entrar em contato com essas escolas, mesmo que elas não falem com você, e se coloque à disposição. Fale, olha, eu sou psicóloga do fulano, eu preparei aqui algo falando sobre ele, sobre o que deixa ele mais calmo, tranquilo. Estou disponível caso vocês queiram conversar ou vocês estejam precisando de algum suporte, se tiver algo que eu possa fazer, enfim. Coloque-se disponível. E isso demanda, né, gente? Porque você montar um materialzinho, colocar o nomezinho do seu paciente, enfim.
Então, é algo que para aquele mês ali de fevereiro vai ser importante fazer. E fiquem atentas, isso vai fortalecer a sua imagem profissional. Poxa, tipo, a psicóloga que procura, né, que se põe disponível, você vai comunicar à família, né, porque tudo que você faz, você comunica à família, olha, me coloquei à disposição da escola, mandei aqui um materialzinho falando características gerais do fulano, de como ele pode ficar mais tranquilo, enfim, formas de adaptar talvez a rotina dele. Então, isso, gente, imagina você é uma mãe, e aí você vê uma psicóloga dessa, proativa, que leva as coisas, que, tipo, tá em contato com a escola, que faz, enfim, nossa, o meu olho ia brilhar, tipo, meu Deus, que perfeita, entende? Então, reserve o mês de fevereiro, já vá planejando ali, faça a lista, contatos de escola, vá ligando, vá mandando mensagem, mesmo que você não faça 300 visitas escolares nesse mês, que é um mês mais curto e cheio de feriados, mas coloque-se disponível. Então, mês de fevereiro, foque nisso. Então, você chegou no mês de março, reajuste o valor da sua sessão, tá? Ai, Valesca, dos pacientes mais antigos, reajuste. Gente, nem que seja, eu vou falar aqui valores, enfim, mas você vai fazer isso de acordo com o que for a sua realidade e a realidade do seu paciente. Ajuste 5, 10, 15 reais. Faça um reajuste. Sabe por quê? Porque, gente, inflação existe. E se você mantém, por exemplo, sempre o mesmo valor, é só imaginar, é como se você estivesse sempre recebendo o mesmo salário, sem nunca receber um aumento, sendo que o preço do café vai aumentar, o preço do arroz vai aumentar, a sua academia vai aumentar, enfim, tudo vai aumentar, menos o seu salário, entende? Então você vai perder poder de compra, você vai perder poder de fazer coisas, de ter lazer, de guardar um dinheiro para fazer uma formação. Então, assim, aumente o valor, tá? Ai, Valesca, os meus pacientes têm dificuldades, não têm condições. Aumenta 5 reais no valor de cada sessão. Imagina, 5 reais ao longo de 4 semanas vai ser 20 reais a mais no orçamento daquele paciente. 20 reais, tá? Então, será que isso realmente vai causar um destroço financeiro na vida desse paciente? 20 reais? Agora, imagina pra você, 20 reais daquele paciente, mas multiplica por 10, multiplica por 15, já é um valor que você vai investir em outras coisas, inclusive coisas da sua carreira, entende? Comprar recursos, comprar materiais. Então é importante fazer esse reajuste. É necessário para a sua vida, para, enfim, diversos pontos. Essas famílias que você está atendendo, elas vão ter reajuste salarial. Se a pessoa é concursada, se a pessoa é CLT, todo mundo vai reajustar e você não. Por quê? Entende? O que eu percebo é que a gente, enquanto psicóloga, muitas vezes tem dificuldade de lidar com essa questão financeira. Mas, gente, é um serviço que você está prestando, né? A partir do momento em que você tem ali esse serviço e que você está fazendo, né, prestando, ali, entregando da sua força de trabalho para a família, você precisa ser reconhecida tanto financeiramente, enfim, e respeitada, né? Então, lembre-se sempre disso. E por que em março, Valesca? Março é o período que já passou ali o começo de ano, rematrícula, material escolar, então as famílias estão começando a se reajustar financeiramente. Então, meio que não dói muito nelas esse aumento, certo? Então, lá em janeiro, de acordo com a orientação que eu dei, você vai reenviar os contratos, e já vai sinalizar que em março vai ter esse aumento. E em março, faça esse aumento, tá? Acostume os seus pacientes de que todo ano há reajuste no valor da sessão, mesmo que seja um valorzinho ali que pra eles pode ser parecer simbólico, pra você, se você se sentir segura, eu acho que eu vou perder o paciente. Gente, você não vai perder o seu paciente por causa de 5 reais a mais ou menos na sessão. Imagina, uma psicóloga boa, que entrega, que, sei lá, faz contato com a escola de forma proativa, a família vai sair do seu processo porque você reajustou 5 reais, né? E eu tô falando 5 reais assim, gente, um exemplo mínimo, tá? Mas você vai olhar a realidade do seu paciente, o seu contexto, a sua cidade, enfim, você vai pesquisar tudo isso, né? Mas não deixe de fazer esse reajuste, beleza? Por favor. Gente, só uma observação dentro dessa questão do reajuste. Eu vou deixar aqui a tabela do CRP, do CFP, na verdade, com os valores individuais de sessão. E vocês vão ver que, tipo, o valor individual da sessão, né, da sessão, enfim, clínica individual, é provavelmente um valor, o que eles indicam, é um valor provavelmente muito mais alto
perdão, do qual você está oferecendo. E aí não significa que você vai correr para a tabela do CRP, meu Deus, eu vou ter que cobrar isso daqui. Não necessariamente, é como eu falei, você vai olhar para o seu contexto, você vai olhar para o contexto dos pacientes, mas quando a família, tipo, reclama, teve esse aumento, nananã, e aí você pode enviar a tabela antes ou depois e dizer, olha, eu entendo, mas a partir do momento que eu não reajusto, né, eu fico com o meu salário, enfim, um pouco desfalcado em relação à inflação. Inclusive, o nosso conselho, ele sugere um valor de sessão que é muito mais alto do que o que a gente oferta aqui, mas é porque eu entendo, né? E você pode mandar. Eu mando o link. E eu digo, olha, famílias, estou reajustando. Como você pode ver aqui, né, o CRP dá uma indicação de valor, nananã, pode conferir, entrar no site, enfim, é o que seria justo, nananã. Aí eu vou colocando, entendeu? Mas eu coloco sempre a base ali do valor do CFP, para as pessoas entenderem que, tipo, esse valor não é uma coisa da nossa cabeça, é, tipo, a nossa profissão, ela é muito importante, ela demanda muito da gente, principalmente quem atende criança, demanda psicologicamente e fisicamente, então, esse valor precisa estar condizente com o que a gente oferta, tá? Então, colocar esse link do CFP, eu vou deixar até aqui na descrição, é algo que é muito importante para vocês se reajustarem e estabelecerem isso para quando forem fazer o aumento. Chegamos ao mês de abril e aí você já vai ter revisado seus contratos, revisado seus horários, ajustado o valor. O que você vai fazer agora? Você vai olhar para o seu consultório e ver o que é que você precisa fazer para investir mais nele. Vou comprar mais recursos, eu vou fazer alguma formação, vou analisar aqui o que é interessante para reformular no meu consultório. Vou investir em materiais terapêuticos, em recursos específicos, em algum teste, enfim. Depois você faz o reajuste, você já sabe que ali vai ter um valor que vai te ajudar a fazer isso. Então, eu sugiro que em abril você dê uma olhada e pense, nossa, eu acho que eu preciso comprar mais cartinhas, eu preciso, enfim. E aí você faz uma lista de coisas que você não precisa comprar todas de uma vez, mas que você vai deixando ali como ordem de prioridade para quando você, nossa, sobrou um dinheiro, então eu vou investir nisso, você vai lá, compra e faz. Chegamos então no mês de maio. O que é que você tem que fazer no mês de maio? Comece a estruturar sua rotina ainda mais profunda de estudos. Valesca, eu estudo para um caso ou outro, mas aprofunde ainda mais. Pegue um tema, vou estudar depressão infantil, vou estudar o funcionamento ali dos medicamentos que são mais indicados para depressão infantil, vou estudar sobre ansiedade, vou estudar, enfim, aprofunde os seus estudos em algum conteúdo, em algo específico e insira isso na sua rotina, né? Depois ali no mês de maio você já vai estar reajustado, a sua clínica já vai estar organizada, os contratos, os valores, tudo certinho. Então separe agora um momento para investir na sua formação. E aí durante o resto do ano, essa programação ela vai ter que seguir, tá? Então, vou estudar só em maio. Não mesmo. Então você vai continuar fazendo isso, só que agora a parte mais densa, mais pesada de contrato, enfim, já passou. Então agora você consegue investir ali momentos de estudo e financeiramente também em formações para você ficar mais capacitada. Então faça essa programação ali a partir de maio e defina ao longo do ano, o restante do período do ano, sobre o que você vai se aprofundar e estudar a cada mês ou a cada, enfim, ciclo ali que for possível de estudar. Chegamos no mês de junho. O que é que eu sugiro? Relatório. Então você vai fazer um relatório para a família sobre o que se passou, né? E aí você vai começar a fazer relatórios e devolutivos junto com a orientação parental. Claro que o ideal é que você tenha feito outras aí ao longo do processo, né? A gente não aprofundou nesse ponto específico, tipo, de cada paciente você vai avaliando, mas é interessante que no final do primeiro semestre você entregue ali um relatório explicando o que foi feito, os objetivos terapêuticos, o que ainda precisa ser melhorado, para que a família entenda o que você está fazendo e dê também o devido valor ao seu trabalho. Então, durante aqui esse período isso foi estimulado, isso foi feito e agora os próximos passos serão esses, tá? Então você vai fazer esse relatório no meio do ano e depois você vai fazer no final do ano também, que eu vou explicar melhor em dezembro. Chegamos ao mês de julho e assim como em dezembro e julho tem essa característica de bagunçar a nossa agenda.
Criança que tá de férias, que viajou, que não sei o que, nananã, enfim. E aí, obviamente, você já vai ter decidido antes quando vão ser suas férias. Isso é um movimento individual para cada uma, né? Mas eu não costumo tirar férias em julho, porque segundo o meu cálculo, e aí isso vai fazer sentido para algumas e talvez para outras não, não compensa eu tirar férias em julho, porque as minhas crianças, pelo menos as minhas, né? Elas viajam, mas são viagens mais rápidas, né? Eu não tenho famílias que viajam, tipo, por 20 dias, 15 dias. Normalmente é uma semana. Eu moro numa cidade de Fortaleza, né? Que tem muitas atrações turísticas por aqui mesmo, né? A gente tem beach park, enfim, várias coisas. Então, normalmente as famílias costumam aproveitar aqui por perto também. Então, às vezes elas fazem a viagem, enfim, mas é de 3, 4 dias. Então, eu, Valesca, não tenho tantos déficits financeiros em julho. E o que me fez, né, e o que me faz sempre tomar a decisão de não tirar férias em julho. Por quê? Porque o meu salário, né, enfim, o que eu recebo de sessões reduz ali uma certa porcentagem, mas comparado ao que eu gastaria se eu fosse viajar num período de julho, que é um período de alta estação em que as coisas estão todas mais caras, eu sairia em mais déficit. Entenderam? Então, assim, é importante você programar. Analise, por exemplo, faça um balanço ali, né? Quantas crianças vão se ausentar? Faça uma projeção. Ah, eu vou receber, Valesca, 50% a menos do meu salário, certo? Então, será que é interessante você dar a pausa realmente agora, né? Fazer uma viagem agora? Então, assim, vá avaliando se pra você, gente, aí é conta, não tem como fugir. Eu sei que a gente é psicóloga, somos humanas, de humanas, somos humanas, não somos de humanas, mas você vai precisar avaliar se esse déficit financeiro que você tem compensa em relação ao que você vai gastar nas férias. A minha estratégia para tirar férias, eu já tenho até um vídeo aqui que eu gravei e falei sobre isso. Eu vou sempre avaliando ao longo do ano os meses que tem 5 semanas, porque aí eu trabalho 4 semanas e a última semana daquele mês eu emendo com a de outro. Eu consigo tirar recesso e receber integralmente, né, o meu salário, enfim, e viajo num período fora de alta estação, então eu acabo economizando também nesse sentido. Então, assim, é muito importante você entender o que é que funciona pra você tomar uma decisão mais coerente, não ficar só desesperada, porque, nossos pacientes não estão vindo, estão faltando, meu Deus, né? Então, assim, tente reavaliar esse ponto específico, certo? E aí, julho é esse momento, assim, que você pode aproveitar também para dar uma descansada, às vezes reduz realmente a rotina, se dá uma pausa, vai ficando mais tranquila, para se reabastecer em relação ao restante do ano. Porque ao longo desse segundo semestre, os feriados são mais escassos, né? As demandas também que vão vir em agosto, volta às aulas, são maiores, e aí final de ano, crianças às vezes com recuperação. Então, o segundo semestre ele costuma ser mais denso. Então, aproveite também para dar uma pausinha, descansar, relaxar um pouco. Agora chegamos em agosto. Agosto é novamente o período em que você tem que fazer aquele movimento de ir para as escolas, de se comunicar. Claro que dependendo do caso, você vai estar sempre ali em contato, né? Mas entrar em contato mais estar ali mais próximo, estar disponível novamente, se mostrar próximo para que esse período de retorno às aulas pós-férias também seja bacana. Em agosto, você também já vai ter uma ideia de pacientes que estão com dificuldades escolares ou que estão com uma questão maior em relação a esse ponto específico, né, que é a escola. Então, você pode aprofundar ainda mais esse laço. Então, agosto já dá para ter uma ideia, assim, da galera que não tá bem, que vai precisar dar um gás, que talvez fique em recuperação. Então, você vai ficando ali mais próximo e mais atenta nesse sentido. Então, agosto, faz essa revisão, entre em contato com a escola e tenta estar mais próximo do seu paciente nesse sentido. Chegamos ao mês de setembro. E por que esse mês é tão importante? Você vai começar a organizar as suas finanças profissionais. Em que sentido, Valesca? Você já fez o ajuste e tudo mais, você passou por um período ali de julho que talvez tenha tido uma baixa, mas agora você já está retornando aos eixos. E aí, o que é que você precisa fazer? Começar a visualizar que vai vir uma Black Friday em novembro. Valesca, que informação mais aleatória é uma Black Friday? Gente, você tem que usar as ferramentas certas no momento certo. O que é que eu vou comprar no Black Friday? Um horror de brinquedo,
vai se inscrever em cursos, vai... Gente, todo mundo vai colocar sua promoção. Todo mundo vai colocar ali seus materiais, coisas, dicas, produtos, e você tem que começar a se organizar. Por quê? Tem muita gente que não se organiza para Black Friday, compra um monte de coisa sem ter se organizado. Apesar de serem preços bem mais baixos, mas você tem que lembrar que em dezembro vai vir um outro período de férias. E com isso, o seu salário novamente vai reduzir. Então, em setembro, olhe ali novamente para aquela listinha que você foi fazendo ao longo do ano. Veja o que é que você vai separar para comprar e comece a organizar. Ah, eu quero fazer um curso, uma formação, eu quero entrar num grupo de supervisão. Todo mundo vai fazer promoção. Todo mundo vai fazer promoção, gente. Então, assim, esteja organizada, vá organizando ali. Guarde dinheiro setembro, outubro e novembro, e aí você já vai ter ali um valorzinho que quando a Black Friday chegar, você vai comprar as coisas de uma forma racional e sem culpa, e que vai te ajudar no seu consultório. Você vai renovar os brinquedos, você vai renovar uma formação, você vai entrar, enfim, com mais recursos a partir desse momento. Então, tenha ciência de que essa organização financeira que eu tô falando aqui pra vocês é algo, gente, que impacta na sua qualidade de atendimentos. Entende? Então, se você é uma pessoa que, nunca sobra dinheiro para comprar uma coisa, nunca consigo fazer uma formação, nunca consigo, enfim, comece a pensar por esse lado também. Porque a profissional boa que você vai ser não é só por pequenas coisas específicas, mas pelo conjunto da pessoa organizada que você é, tanto financeiramente, quanto documentalmente, quanto os recursos que você tem disponível, né? Então, tudo isso vai fazer com que você seja uma profissional boa e eficaz em relação ao que normalmente a gente encontra aí de outros profissionais. Então isso começa da base. São coisas que você não precisa ficar falando, eu tô aqui me organizando, né, pra comprar coisas na Black Friday. São coisas que você não fica falando, mas que dão uma base muito grande ali pra sua formação. Vocês entenderam? Então, assim, nem tudo precisa ser dito, mas muitas coisas também que a gente faz ali por trás. Então, por exemplo, essa organização. Gente, eu sei o que eu vou comprar na Black Friday desde o começo do ano, entende? Então, organização financeira é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Independente de um dia vocês ficarem riquíssimas, vamos torcer todas pra isso, mas mesmo assim você precisa se organizar, tá? Porque todo dinheiro é finito, pelo menos eu acho. Eu acho, né? Então, tem que ter essa organização. E a sua meta de Black Friday também tem que inserir as coisas da sua carreira de PC. Então você vai otimizar ainda mais os seus recursos, principalmente financeiros. Veja o que você vai precisar em setembro, anote, pesquise, vá comparando já os preços e vá aguardando esse valor a partir de setembro, para quando chegar em novembro você fazer excelentes aquisições e conseguir incrementar mais ainda no seu atendimento. Chegamos no mês de outubro. E para quem atende criança, é um mês que demanda bastante. Por quê? É ideal que, se você tiver um espaço, tiver, enfim, algo diferente, você faça uma programação diferente com a sua criança, sabe? E aí isso exige uma organização, né, pessoal? Preparar material para entregar às crianças, né? Fazer lembrancinhas, enfim. Tudo isso exige uma organização. E aí é um mês que vai estar todo mundo focado nesse período da infância, né? As escolas, creches, enfim, e você não vai ser diferente. Você vai adaptar a sua sessão, adaptar seus recursos, tudo isso focado para que a criança tenha também um atendimento ali lúdico, ainda mais lúdico nesse período. Então, outubro é o período que você foca nessa questão do Dia das Crianças e vai ali ajustando coisas. Lembrando que, gente, tudo que você faz em um ano já te ajuda no próximo. Então, eu tô falando aqui várias coisas, várias demandas. A pessoa pode pensar, Valei-me, eu vou dar conta de tudo isso. Mas eu tô passando aqui pequenas dicas ao longo de cada mês. E isso vai virar uma rotina pra você. Então, em janeiro do ano seguinte, você já tem até a mensagem que você mais ou menos costuma lhe mandar para as famílias e já vai ser mais leve esse processo. Eu vou em fevereiro mandar coisa para a escola. Você já fez ano passado, você vai dar só um reajuste, entende? Então,
as coisas vão ficando mais leves à medida que você vai inserindo isso na sua rotina. Então, outubro é mês das crianças, mês ali de focar nos seus pacientinhos, trazer algo diferente e já deixar ali materiais e coisas que você já possa ir pensando também para aplicar nos próximos meses. Então, chegamos ao mês de novembro. O que fazer em novembro? Gente, novembro é complexo porque já está começando a movimentação de final de escola, né, final ali, fechamento de ano, e você também precisa estar a par disso, porque você vai ter que entregar relatório, né, então já começa ali a movimentação dos relatórios, das orientações parentais, fechamento com escola, então novembro é um mês mais denso mesmo, certo? Então isso tem que acontecer nesse período, e aí você já vai ter se programado ao longo do ano, então se aquele relatório que você já fez antes, você vai pegar ele, analisar, inserir coisas. Então, vai te ajudar nesse sentido, inserir ali um outro relatório para enviar para as famílias, quem sabe até enviar para as escolas, reunir novamente com escolas. Então, novembro é realmente um mês mais denso. Por isso que eu não sugiro que você tire férias em novembro. É triste, eu já deve ter tirado férias em novembro, mas não é o mais adequado, porque é um período em que as famílias estão precisando muito de você. Principalmente aquelas crianças que estão chegando no final do ano, que já estão devendo nota, que já tá, enfim, aquela angústia. Então é importante que você esteja lá, né? Tente viajar, assim, em outros períodos que não sejam tão cruciais, tá? E aí, novembro vai demandar de você essa relação com escola, essa relação com família, relatório e principalmente essa questão do período ali escolar de final de ano e fechamento. E aí chegamos em dezembro. O que fazer em dezembro? É um mês em que a gente já vai desacelerando, as crianças também já vão entrando de férias de novo. E aí você vai precisar reavaliar, como aquela explicação que eu dei em julho, o quanto você fica livre, disponível, quanto que as famílias se ausentam para conseguir organizar, tá? Mas, mesmo assim, mesmo que você, Valesca, que eu não vou viajar e tal, mas mesmo assim, eu sugiro que você tire alguns dias em dezembro, porque é o momento em que você vai refletir sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, que metas você quer estabelecer para o próximo ano, o que você quer fazer, por onde você quer caminhar. Então, assim, tudo o que vai ser feito no próximo ano, você precisa começar a estabelecer agora. E às vezes parece que não é importante, né, gente? Mas pensar assim, tipo, nos próximos passos, ai, nossa, tô me sentindo muito cansada, sobrecarregada. Então, assim, eu vou reduzir. Beleza, eu posso reduzir? Eu tenho, tipo, condições financeiras de reduzir os meus atendimentos ou de sair desse emprego, enfim, de CLT como psicóloga, eu tenho condições, enfim. Então, dezembro é um período em que você precisa refletir sobre como vai ser a sua carreira no próximo ano. E mesmo que, eu não consigo sair agora desse emprego, mas eu vou me organizar para pegar um turno ali aos sábados, e aí vai ser assim, enfim. E assim, a minha dica de ouro é: planeje no momento em que você esteja mais tranquila, mais calma, bem. Sabe por quê? Porque depois disso vai começar tudo de novo. Lembra lá do que eu falei em janeiro? Contrato, renovação, comunicado com famílias, ajuste o valor. Então você já vai entrar num turbilhão. E aí você precisa saber que essa programação você já estava esperando, que era algo que já foi feito. Então, eu acho que se você cumprir mês a mês, isso que eu tô dizendo, você vai ser assim, gente, a psicóloga. A psicóloga. Gente, é isso. Acho que tem muitas informações que eu coloquei aqui que eu fui realmente aprendendo e apanhando ao longo da minha carreira. Mas é como eu falei pra vocês, eu acho que à medida que a gente vai compartilhando informação, que a gente vai se fortalecendo e crescendo todo mundo juntos, nós vamos formando, assim, times de excelentes profissionais, enfim, na nossa comunidade, no nosso país. E isso vai fazendo com que as pessoas reconheçam cada vez mais o nosso trabalho, que é essencial, importante, e cada vez mais a gente vai ser solicitada. Anotem isso. A nossa profissão é uma profissão que é, assim, uma das bases para o funcionamento das pessoas de forma geral. Então, saúde mental gente, uma coisa que vai estar sempre, assim, na lista dos primeiros lugares, ou deveria estar. E você, como excelente profissional, eu te garanto,
independente da cidade em que você estiver. Estou falando isso porque eu já atendi interiores. Assim que eu me formei, eu não tinha muita agenda, eu não era, enfim, conhecida, eu não era indicada na minha cidade. Então eu viajava para atender em outros municípios com quantidade bem menor de habitantes e eu tentei fazer o meu melhor trabalho. E a minha agenda era lotada, entende? Lotada de atendimentos particulares. Então até hoje as pessoas lá do interior ficam me procurando, tentando vaga, a gente vai até aí Fortaleza, né? Então assim, se você é uma boa profissional, se você faz tudo direitinho, se você se dedica, eu sei que às vezes no começo pode parecer um pouco complicado, mas você vai se consolidar, entende? E eu digo isso porque as famílias, elas se vinculam muito com um bom profissional. Então, assim, seja um bom profissional, siga essas dicas, estude, faça o que eu tô dizendo, que as coisas vão dar muito certo pra você. Confia. Pessoal, e é isso, espero que tenham gostado. Nossa conversa foi bem longa, mas foi muito legal. E se vocês têm dúvidas de mais alguma coisa, Valesca, eu queria saber detalhadamente sobre isso, eu queria mais informações sobre tal coisa, pode mandar aqui que a gente vai sempre tentar atender todos os pedidos de vocês. E é isso, um beijo, muito sucesso pra todo mundo no próximo ano. Se organizem que vai dar tudo certo.